Que padrão você utiliza que vai além da sua própria opinião, da opinião de qualquer ser humano, para justificar o que é certo e o que é errado? A evolução, que é um processo cego, ensinou o ser humano a ser bom? Mesmo os mais sanguinários dos assassinos, até os serial killers, sabem que o que eles estão fazendo é errado. Eles podem simplesmente não sentir remorso. Tal quais todas as leis morais absolutas, o homicídio é errado para todos, em todos os lugares. É isso que a lei moral diz a todo o coração humano. Mas como sabemos que a lei moral existe? Há muitas razões por meio das quais podemos saber que a lei moral existe, e vamos apresentar e discutir 8 delas. Algumas dessas razões se sobrepõem umas às outras, mas vamos discuti-las nessa ordem. Número 1, a lei moral é inegável. Número 2, sabemos isso por meio das nossas reações. Número 3, ela é a base para todos os direitos humanos. Número 4, ela é o imutável padrão de justiça. Para tudo. Você pulou o último episódio? Eu não tô acreditando. Para tudo que você tá fazendo, clica nesse cartão aqui e assiste pra você saber melhor. 5. Sem a lei moral, não haveria como medir as diferenças morais. Considere esses 2 mapas da Escócia. Qual dos 2 é o melhor? Não sabe? De que maneira você poderia dizer que mapa é melhor? A única maneira de dizer é verificar como que é a Escócia de verdade. Em outras palavras, você precisa comparar os 2 mapas com um lugar real e imutável chamado Escócia. Se a Escócia não existe, então os mapas não fazem sentido. Então, uma vez que ela existe, podemos ver que o mapa A é o melhor mapa, pois está mais próximo do padrão imutável, a Escócia real. É exatamente isso que fazemos quando comparamos o comportamento de Madre Teresa com o de Hitler. Apelamos para um padrão absoluto e imutável, que está além dos 2. Este padrão é a lei moral. C.S. Lewis outra vez expõe a questão da seguinte maneira. No momento em que você diz que um conjunto de ideias morais pode ser melhor que o outro, na verdade você está mensurando ambos de acordo com o padrão, dizendo que um deles conforma-se melhor a este padrão do que o outro. Contudo, o padrão que mede 2 coisas é, de certo modo, diferentes de ambas. Você está de fato comparando ambos com alguma moralidade real, admitindo que existe uma coisa chamada certo real. Independentemente daquilo que as pessoas pensam e que as ideias de algumas pessoas aproximam-se mais desse certo real do que outras, pense da seguinte maneira. Se as suas ideias morais podem ser mais verdadeiras e as dos nazistas menos verdadeiras, então deve haver alguma coisa, alguma moralidade real para que elas sejam consideradas verdadeiras. Se a lei moral não existe, então não existe diferença moral entre o comportamento de Madre Teresa e o de Hitler. Do mesmo modo, afirmações como assassinar é um mal, o racismo é errado ou você não deve abusar de crianças não possuem significado objetivo. São simplesmente as opiniões de alguém expostas ao lado de declarações como o gosto de chocolate é melhor que o de baunilha. Sem a lei moral, termos simples carregados de valor como bom, mal, melhor e pior não teriam significado objetivo quando fossem usados no sentido moral. Mas nós sabemos que possuem significado. Quando dizemos, por exemplo, a sociedade está melhorando ou a sociedade está piorando, estamos comparando a sociedade a algum padrão moral que está além de nós mesmos. Esse padrão é a lei moral que está escrita em nosso coração. E em resumo, acreditar no relativismo moral é argumentar que não existem diferenças morais verdadeiras entre Madre Teresa e Hitler. Liberdade e escravidão, igualdade e racismo, cuidado e abuso, amor e ódio ou vida e homicídio. Todos nós sabemos que tais conclusões são absurdas e desse modo, o relativismo moral deve ser falso. Se o relativismo moral é falso, então existe uma lei moral objetiva. Número 6. Sem a lei moral, você não poderia saber o que é certo ou errado. Como você consegue saber o que é errado a não ser que saiba o que é certo? O fato é que você não pode saber que 5 é a resposta errada para 2 mais 2, a menos que tenha alguma ideia de qual seja a resposta certa. Da mesma maneira, ninguém pode saber o que é moralmente errado a não ser que tenha alguma ideia do que seja moralmente certo. E muitos não têm problema algum em insultar as coisas que consideram moralmente erradas, por exemplo, leis da antissodomia, leis anti-aborto, racismo, escravidão, a fusão de igreja e Estado, mas ao afirmar que certas coisas estão erradas, afirmam que outras coisas eram certas. Toda negação implica uma afirmação. Para dizer que restringir o aborto é errado, a negação, você precisa saber que as mulheres possuem um direito moral ao aborto, a afirmação. Então, sem a lei moral, não se pode justificar essa ou qualquer outra posição moral. E tudo isso é simplesmente a sua opinião. Também é o cúmulo do erro e da ignorância afirmar que ninguém saiba o que é certo. Os cristãos são frequentemente criticados
por afirmarem que possuem a verdade, mas muitos estão afirmando que eles têm a verdade de que ninguém possui a verdade. E com o objetivo de saber que ninguém possui a verdade, muitos precisam conhecer a própria verdade. Alguns relativistas são famosos por esse tipo de arrogância que derrotam a si mesma. Afirmar que não existe verdade, mas então eles mesmos fazem afirmações ditas verdadeiras sobre si mesmos. Declaram que não sabem o que é certo, mas logo depois afirmam que suas causas políticas são certas, negam a lei moral em uma frase e a assumem em outra. Número 7. Sem a lei moral não existem bases morais para a oposição política ou social. Políticos liberais e muitos artistas de Hollywood são famosos por sua oposição moral à guerra, às leis anti-aborto, às leis anti-sodomia, às reduções do imposto de renda e simplesmente a qualquer outra coisa que o direito religioso possa apoiar. O problema é que muitos deles são ateus e por causa disso não possuem bases morais objetivas para as posições que verbalmente apoiam. Se não existe lei moral, então nenhuma posição sobre qualquer questão moral é objetivamente certa ou errada, incluindo as posições assumidas pelos ateus. Sem uma lei moral, não haveria nada objetivamente de errado em relação ao fato de cristãos ou muçulmanos imporem sua religião à força sobre os ateus. Não haveria nada de absolutamente errado em considerar o ateísmo uma prática ilegal, confiscar suas propriedades. Não haveria nada de errado como a violência com os homossexuais, racismo ou guerras imperialistas. Também não haveria nada de errado quanto a proibir o aborto, fazer controle de natalidade. Em outras palavras, sem a lei moral, os ateus não têm bases morais para argumentar em favor de suas causas políticas preferidas. Não existe certo em relação ao aborto, ao sexo homossexual, ou qualquer um de seus sacramentos políticos, porque em um mundo não teísta, o certo não existe. Então, sem a lei moral, ninguém tem uma base objetiva para ser favorável ou contrário a nada. Uma vez que todos nós sabemos que questões envolvendo vida e liberdade são mais do que simplesmente preferências, elas envolvem direitos morais reais, então a lei moral existe. Número 8. Se não houvesse lei moral, então não precisaríamos nos desculpar por quebrá-la. Você já notou que as pessoas dão desculpas para comportamentos imorais? Dar desculpas é uma admissão de que a lei moral existe. Por que dar desculpas se nenhum comportamento é verdadeiro e imoral? Até mesmo a virtude número 1 de nossa cultura amplamente imoral, a tolerância, revela a lei moral, porque a tolerância em si é um princípio moral. Se não existe lei moral, então por que alguém deveria ser tolerante? De fato, a lei moral pede que cheguemos ainda mais longe, indo da tolerância ao amor. A tolerância é muito fraca, ela diz aguente, tolere. Agora o amor diz vá até ele e o ajude. Tolerar o mal é falta de amor, mas é exatamente isso que muitos de nossa cultura querem que a gente faça. Além disso, o apelo para ser tolerante é uma admissão de que o comportamento a ser tolerado é errado. Por quê? Porque não é preciso implorar para as pessoas tolerarem um bom comportamento, apenas um mau comportamento. Ninguém precisa ser instruído a tolerar o comportamento da Madre Teresa de Calcutá, mas apenas o comportamento de alguns relativistas. Do mesmo modo, ninguém se desculpa por agir como Madre Teresa. Nós simplesmente pedimos desculpa quando agimos contra a lei moral. Nós faríamos isso se ela não existisse. Agora chegamos à dúvida do dia. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Escreva assim, dúvida, 2 pontos, e escreve a sua pergunta. Eu vou estar respondendo as suas dúvidas nos próximos vídeos. E a pergunta que nós estaremos respondendo hoje é a seguinte. Qual a sua resposta para a questão se existe tanta doença e maldade, o design inteligente não parece ter sido refutado e como resultado Deus não existe? Boa pergunta. Mas se a maldade existe, já subentende-se que a bondade existe. E se a bondade existe, nós sabemos que essa é a definição de Deus. Porque Deus é a mais extrema e absoluta bondade em pessoa. Ele é o que define a bondade da maldade, o que diferencia algo bom de algo ruim. Isso não comprova que Deus não existe, a existência da maldade. Talvez a pergunta e a dúvida por detrás disso é por que Deus permite a maldade. Isso não prova que Deus não existe. A maldade prova que existe a bondade. Só que a pergunta aí sobre o design inteligente não ser verdadeiro porque existem falhas na criação é um pouco ignorante se você for pensar nos carros que passam pelas ruas todos os dias. Existem várias fábricas com engenheiros extremamente inteligentes que desenharam o carro e produziram milhares de carros que não deram problema algum ou que apresentaram problemas depois de muitos anos de uso e nem por isso comprova que carros vieram a existir a partir do nada, que não houve um design inteligente por detrás desses carros. Então, essa argumentação ou essa dúvida, apesar de já ter sido refutada muitas vezes, volta e meia ela é trazida à tona porque as pessoas não têm, infelizmente, um problema só intelectual. O problema é volitivo, é um problema emocional contra a existência de Deus. Muitos não querem que Deus exista, então por isso é que eles saem com essas perguntas que realmente não fazem o menor sentido, tentando provar que Deus não existe. E para finalizar, se os darwinistas estão certos de que a moralidade possui uma fonte natural,
Então a moralidade não é objetiva nem absoluta, pois se não existe Deus e os seres humanos evoluíram da gosma espacial, não possuímos uma situação moral mais elevada do que a própria gosma, por não existir nada além de nós que possa nos instruir moralidade objetiva ou dignidade. As implicações disso não se perderam nos darwinistas nem em seus seguidores. De fato, Adolf Hitler usou a teoria de Darwin como justificativa filosófica para o Holocausto. Em seu livro Mein Kampf, de 1924, escreveu: se a natureza não deseja que os indivíduos mais fracos se casem com os mais fortes, ela deseja muito menos que uma raça superior se mescle com uma inferior, porque nestes casos, todos os seus esforços para estabelecer um estágio de existência evolucionária superior, realizados durante centenas de milhares de anos, poderiam ter se mostrado totalmente inúteis. Mas tal preservação anda ao lado da inexorável lei de que é o mais forte e o melhor que deve triunfar e que eles têm o direito de perdurar. Quem deseja viver precisa lutar, aquele que não deseja lutar neste mundo onde a luta permanente é a lei da vida, não tem o direito de existir. E assim como muitos darwinistas, o próprio Hitler personifica a natureza de maneira irreal e ilegítima, atribuindo vontade à natureza. Ele diz, por exemplo, a natureza não deseja, mas o seu ponto principal é que existem raças superiores e raças inferiores, e que os judeus, sendo uma raça inferior, não tinham direito de existir caso não quisessem lutar. Em outras palavras, o racismo, e em seguida o genocídio, é o resultado lógico do darwinismo. Por outro lado, o amor e o autossacrifício é o resultado lógico do cristianismo. As ideias têm consequências. O racismo associado à evolução foi exposto durante o julgamento de Scopes em 1925. O livro de biologia de curso colegial que ocasionou o julgamento falava de 5 raças de homens e concluiu que caucasianos eram o tipo mais elevado de todos. Obviamente isso contradiz diretamente o ensino bíblico. Também contradiz o que é afirmado pela Declaração de Independência dos Estados Unidos, que todos os homens foram criados iguais. Em épocas mais recentes, o darwinista Peter Singer, professor de Princeton, usou o darwinismo para afirmar que a vida de um recém-nascido tem menos valor do que a vida de um porco, de um cachorro ou de um chimpanzé. Sim, você escutou isso corretamente. Quais são as consequências das ultrajantes ideias darwinistas de Singer? Ele acredita que os pais deveriam poder matar seus filhos recém-nascidos até que tivessem 28 dias de vida. Essas crenças são perfeitamente coerentes com o darwinismo. Se todos viemos de uma gosma espacial, então não temos base para dizer que os seres humanos são moralmente melhores que as outras espécies. A única questão é por que limitar o infanticídio a 28 dias, ou extrapolando por que não a 28 meses ou a 28 anos? Se não existe um criador da lei moral, então não existe nada de errado com o assassino em qualquer idade. É claro que os darwinistas como Singer devem rejeitar essa conclusão, mas eles não têm bases objetivas para discordar, a não ser que possam apelar para um padrão que seja além deles mesmos, o criador da lei moral. E falando de pessoas com retardamento mental, Rachel escreve o seguinte: o que dizer sobre eles? A conclusão natural, de acordo com a doutrina que estamos considerando, seria que sua situação é de simples animais. Talvez devêssemos ir adiante e concluir que eles podem ser usados da mesma forma como animais não humanos são usados, talvez como animais de laboratório ou até como comida. Por mais abominável que isso possa parecer, usar pessoas com problemas mentais como ratos de laboratório ou como comida, os darwinistas não podem dar nenhuma razão moral que justifique o fato de que não devemos usar qualquer ser humano dessa maneira. Experimentos como os dos nazistas não podem ser condenados pelos darwinistas, porque não existe um padrão moral objetivo no mundo darwinista. 2 outros darwinistas escreveram recentemente um livro no qual afirma que o estupro é uma consequência natural da evolução. E de acordo com os autores Randy Thornhill e Craig Palmer, o estupro é um fenômeno natural e biológico que é produto da herança evolucionária humana, semelhante a coisas como as manchas do leopardo e o pescoço comprido da girafa. Chocantes como são, essas conclusões darwinistas sobre o homicídio e o estupro não deveriam causar surpresa a qualquer um que compreendesse as implicações do darwinismo. Por quê? Porque de acordo com os darwinistas, todos os comportamentos são determinados geneticamente. Se existem apenas coisas materiais, então o homicídio e o estupro nada mais são do que os resultados de reações químicas no cérebro de um criminoso que afloraram. Além disso, o homicídio e o estupro não podem ser objetivamente errados, porque não existem leis se só existem elementos químicos. As leis morais objetivas exigem um criador transcendente dessa lei, mas a visão de mundo darwinista excluiu essa possibilidade desde o início. Deste modo, os darwinistas coerentes podem considerar o homicídio e o estupro apenas como aversões pessoais, não como coisas moralmente erradas. E para compreender o que está de trás da explicação darwinista da moralidade, precisamos fazer uma distinção entre uma afirmação e um argumento. Uma afirmação simplesmente expressa uma conclusão. Agora, um argumento expressa a conclusão e depois a apoia com evidências.
Os darwinistas apresentam afirmações, não argumentos. Não existe evidência empírica ou forense de que a seleção natural possa ser responsável por novas formas de vida, muito menos pela moralidade. Os darwinistas simplesmente afirmam que a moral evoluiu naturalmente porque acreditam que o homem evoluiu naturalmente. Eles acreditam que o homem evoluiu não porque possuam evidência para tal crença, mas porque eliminaram as causas inteligentes logo no início. Deste modo, a explicação darwinista para a moralidade mostra-se simplesmente como uma outra história, baseada num raciocínio cíclico e com falsas pressuposições filosóficas. Para concluir, se Deus não existe, então o que Hitler fez foi simplesmente uma questão de opinião. Se pelo menos uma coisa estiver realmente errada no aspecto moral, tal como é errado torturar bebês ou é errado jogar aviões intencionalmente sobre prédios com pessoas inocentes dentro deles, então Deus existe. Essas declarações ajudam as pessoas a perceber que sem uma fonte objetiva de moralidade, todas as assim chamadas questões morais nada mais são do que apenas preferências pessoais. Hitler gostava de matar pessoas, Madre Teresa gostava de ajudá-las. A não ser que exista um padrão além de Hitler e de Madre Teresa, ninguém está realmente certo ou errado, é simplesmente a questão de opinião de uma pessoa contra outra. Felizmente, como nós vimos, existe um padrão moral além dos seres humanos. Como C.S. Lewis escreveu, e aqui eu termino, os seres humanos por toda a Terra possuem esta curiosa ideia de que devem comportar-se de certa maneira. Eles realmente não podem se livrar disso. Em segundo lugar, que eles na verdade não se comportam dessa maneira. Eles conhecem a lei da natureza e eles a descumprem. Esses dois fatos são o fundamento de todo pensamento claro sobre nós mesmos e sobre o universo no qual vivemos. Eu espero que você tenha entendido que para que exista uma linha reta, nós precisamos compará-la com algo superior a esta linha, como por exemplo uma régua, para poder determinar se ela está realmente reta. Da mesma maneira, para dizer que algo é bom ou ruim, nós precisamos de Deus e deste padrão moral superior que vai além daquilo que nós achamos e pensamos para poder dizer que Hitler estava errado e que Madre Teresa de Calcutá estava correta em ajudar ao próximo. Por isso, nós precisamos de Deus para demonstrar aquilo que é certo ou errado. Bem cá, você sabe a diferença entre milagres, providência divina e sinais satânicos? Você sabe por que Deus não faz mais milagres hoje em dia? Por que a gente não vê tanto milagre acontecendo? Você sabe por que aqueles que tiveram seus membros amputados não são milagrosamente curados? Por que não cresce outro braço ou outra perna no lugar? Você sabe por que Deus não desce do céu e mostra pra todo mundo que ele existe e acaba com essa palhaçada toda? Essas e outras perguntas a gente vai estar respondendo na nossa próxima temporada. Essa nova temporada eu te garanto que vai estar quente, você vai ser abençoado com muito conteúdo e eu espero ver você por lá. Enquanto isso, deixa o seu joinha, o seu comentário. Até lá e que Deus te abençoe.